Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer a palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Lucas 21, o 16, o 17 e o 18. Lucas 21, o 16, o 17 e o 18. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Lucas 21, o 16, o 17 e o 18. Que diz assim, o 16. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. O 17. E de todos sereis odiado por causa do meu nome. O 18. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, que pelo amor dele, meus irmãos, eu e você vamos ser odiados, eu e você vamos ser caluniados, eu e você vamos ser perseguidos. Oh, aleluia! Mas que nem um fio, meus irmãos, do meio do teu cabelo vai ser tocado, porque Deus não vai permitir, meus irmãos, que toque nem um fio do meio do teu cabelo, porque vocês somos ungidos, porque vocês somos protegidos. Oh, aleluia! E nenhum mal pode tocar em mim e você, meus irmãos, porque o inimigo está aí, meus irmãos, furioso comigo e com você. Porque ele sabe que vocês somos adorador. Porque o inimigo ele conhece, meus irmãos, um verdadeiro adorador. E ele não suporta, meus irmãos, um verdadeiro adorador. Ele não suporta uma mulher de oração. Ele não suporta um homem de oração. Ele quer todas as formas, meus irmãos, destruir a mim e a você. Oh, aleluia. Mas ele tem que saber, meus irmãos, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus ungiu, ele não pode tocar não, meus irmãos. Ele pode fazer o que for para destruir a mim e a você. Mas nenhuma ferramenta preparada contra mim, contra você, vai prosperar. Oh, aleluia. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já deu ordem aos seus anjos para proteger a mim e a você, para nos livrar de todo mal. Porque nenhuma ferramenta preparada contra mim e contra você vai prosperar. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele faz de tudo para destruir a mim e a você. Ele sabe que ele se levanta para cair, mas ele é sujo, ele é encardido, ele não tem nada a perder. Ele se levanta de todo jeito. Ele cai agora, mas ele se levanta. Mas ele tem que saber, quanto mais ele se levanta, maior a queda. Porque vocês somos ungidos, meus irmãos. E vocês somos escolhidos. Deus escolheu a mim e a você para falar do amor dele. E ninguém pode calar a mim e a você. Ninguém pode calar um verdadeiro adorador não, meus irmãos. Por isso que o inimigo é furioso comigo e com você. Tem tanto algo de mim de você. Se ele pudesse, ele engolia a mim e você vivo. Mas ele tem que saber, meus irmãos, que ele se levanta só para cair. Porque comigo e com você ele não pode não, meus irmãos. Em mim e você ele não pode tocar, meus irmãos. Porque Deus não vai permitir. Porque Deus já deu ordem aos seus anjos para proteger a mim e a você. Onde quer que você vá, Deus envia os anjos dele para proteger a mim e a você. Deus já acampou anjo na porta da tua casa, para nenhum mal entrar. Porque nessa tarde, todo mal já bateu de retirada. Da minha da tua casa, da minha da tua vida. Porque quem manda na minha tua vida é Deus, meus irmãos. Quem manda na minha tua casa é Deus. E nenhum mal, meus irmãos, pode prevalecer. Porque nessa tarde Deus já deu ordem para todo mal bater de retirada da minha da tua casa, da minha da tua vida. Porque você tem dono, meus irmãos. E nosso dono, meus irmãos, é amor, mas ele é fogo consumidor. Porque as pessoas só lembram de Deus de amor. Mas não lembra que Deus também é justiça. Que Deus é aquele que mata e não vai preso. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que criam ódio de mim de você sem causa, sem motivo. Sem você ter feito nenhum mal para elas. Pelo contrário, você só fez o bem. Mas tem muitas pessoas que, né, se voltam contra mim, contra você, odeiam a mim a você. Sem causa, meus irmãos. E você só fez o bem, só ajudou. Mas tem pessoas que, né, odeiam a mim a você. Porque você carrega a presença. E quando você carrega a presença, meus irmãos, a gente incomoda. Porque a presença não tem dinheiro que compre não, meus irmãos. A presença é renunciar. A presença é matar a carne. A presença é obedecer ao nosso Pai, fazer a vontade dele. E nem todos querem fazer a vontade do Pai, né? Mas quer ter a presença. E quem não tem, quer matar quem tem. Mas não mata não, meus irmãos. Porque vocês somos escolhidos. E vocês somos ungidos. Aleluia. E nenhum mal pode tocar em mim e você. Por isso que a fúria do inimigo é grande. Porque ele sabe que já fez de tudo para destruir a mim e você e não conseguiu. E não vai conseguir, meus irmãos. Ele pode fazer o que for para destruir a mim e você, mas ele não vai conseguir. Aleluia. Por isso que a fúria é grande, meus irmãos. O ódio é grande em mim de você. Porque ele sabe que já fez de tudo para destruir a mim e você e não conseguiu. E não vai conseguir, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Por isso que o ódio é grande em mim de você. Se ele pudesse, ele engolia me você vivo. Mas não engole não, meus irmãos. Vai ficar só querendo. Porque você tem dono. Oh, aleluia. Oh, glória. Ele tem que saber que ele não pode calar a mim a você.
Ele tem que saber que você é um verdadeiro adorador. Aleluia. E um verdadeiro adorador, meus irmãos, não pode se calar, não. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através do louvor também. Vamos lá, meus irmãos. Oh, glória. É madrugada e outra vez você perdeu o sono. Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos. As lutas são demais. No teu rosto vejo lágrimas rolarem. Mas filho, não desista de lutar, porque eu estou contigo a toda hora. Eu sempre te amei e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Foi eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Foi eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. E nas minhas mãos você vai descansar. Oh, glória! As portas vão se abrir, meus irmãos, na minha tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque Deus não é um para que minta, e muito menos um para que venha se arrepender. Mas que você só descanse e se aquiete. Porque o que Ele prometeu, meus irmãos, na minha tua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel, porque Ele é justo. Mas que você descanse e confie nele. Porque não tem ninguém que impeça, meus irmãos, os planos de Deus na minha tua vida. Não tem ninguém que impeça, meus irmãos. Porque nessa tarde, Deus já tirou todo impedimento da minha da tua vida. Já tirou todo impedimento do meio do teu caminho. Toda a pedra de tropeço. Tudo que estava atrapalhando de Deus entregar a minha tua bênção, Deus já tirou do caminho. Porque a minha tua bênção, meus irmãos, é minha tua. Ninguém pode ficar com aquilo que é meu, que é teu, não. Oh, aleluia. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que querem ficar com aquilo que é meu, que é teu. Mas não vai ficar não, meus irmãos. Porque o que é meu teu. Foi Deus que deu. E ninguém pode tomar. Ninguém pode ficar com aquilo que é meu, que é teu, não. Então que você só descanse e se aquiete. E confie no Deus que você serve. Oh, aleluia. Porque o que é meu teu, meus irmãos. Ninguém pode tomar. Ninguém pode ficar. Mas que você descanse, se aquiete. Confie no teu Pai. Oh, aleluia. Porque tem muitos que querem ficar com aquilo que é meu, que é teu. Mas não vai ficar não, meus irmãos. Vai ficar só querendo. Mas não vai ficar não. Porque o que é meu teu. Ninguém pode tomar. Pode fazer o que for para querer tomar. Mas nessa tarde eu já tirou toda a pedra de tropeço do meu teu caminho. E se a pedra de tropeço não quiser sair do meu teu caminho, Deus vai abrir a cova e jogar dentro. Porque ninguém pode pedir que Deus tire na tua vida, não. Porque Deus já tem tempo para a pedra sair do meu teu caminho. Mas quando a pedra de tropeço não quer sair, meus irmãos, quer insistir, né? Quer insistir, atrapalhar o meu e o teu chamado. Quer insistir, né? E querer ficar com aquilo que é meu, que é teu. Quer insistir, né? E ficar no meu teu caminho. Para impedir da tua bênção chegar. Deus abre a cova e joga dentro, meus irmãos. Porque Deus foi aquele que deu a vida. E Ele pode tirar a hora que Ele quiser. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que se colocam no meio do teu caminho com pedra de tropeço. E não quer sair. Mas tem que sair, meus irmãos. De um jeito ou de outro, mas tem que sair. Oh, aleluia. Porque o que é meu teu. Ninguém pode tomar, ninguém pode ficar. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, ó Pai do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde. E um ótimo sábado.